Olá, amigos, eu quero falar com vocês como regularizar um imóvel através da famosa uso capião. Uso capião judicial, uso capião extrajudicial, mitos e verdades. A uso capião é uma das maneiras mais conhecidas, mais usuais de se regularizar um imóvel. Eu posso dizer que até a principal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os principais pontos que você deve saber quando você for tratar de uma uso capião perante seus clientes. Então, olha só, vem comigo nesse vídeo, assiste até o final para que você não tenha mais dúvidas sobre o uso capião na sua vida. E preste atenção, tá? No final, eu vou dar uma dica muito especial para você resolver a uso capião extrajudicial, quebrando aquela famosa história de que a uso capião extrajudicial, o registrador vai fazer exigências, não vai funcionar. Eu vou resolver todas as suas uso capiões extrajudiciais como eu resolvo no meu escritório. Eu sou Haroldo Lourenço, eu sou advogado no direito imobiliário há 18 anos, sou professor concursado da UFRJ, sou professor adjunto, sou autor de livros, artigos jurídicos, enfim, eu tenho uma trajetória no direito. Mas o mais importante é que eu tenho mais de 4.000 alunos, 4.000, é isso mesmo, no meu curso de prática na advocacia imobiliária, um curso totalmente online, que depois eu te falo como é que funciona o meu curso. Agora presta muita atenção aqui, ó. Muito comum as pessoas procurarem os advogados, né, aquela famosa piadota, né, que eu não vou contar aqui, mas não vou aguentar repetir, né, o cara chega lá, quero fazer a uso campeão, quero fazer a uso capitão. Pois é, a história é sempre essa, né? Agora veja, às vezes você vê até advogado falando assim, né, o que é de doer, né? Mas vamos lá, vamos entender essa história. Dentro do direito imobiliário, tá, sem dúvida, há uso capião no feminino, tá, o Código Civil de 2002 mudou a terminologia, então é a uso capião, não repita errado. Qualquer pessoa que escute você falar dessa maneira já sabe que você, no mínimo, tem esse conhecimento. É a mais popular, a mais eficiente e até mais barata forma de aquisição da propriedade. Haroldo, o que é essa tal da uso capião? É muito simples. A uso capião é a aquisição originária da propriedade pelo exercício da posse por um lapso de tempo previsto em lei. Simples. É a aquisição originária da propriedade pelo exercício da posse por um lapso temporal previsto em lei. Geralmente esses prazos vão ser 2 anos, 5 anos, 10 anos e 15 anos. 2 anos é um caso muito excepcional, que é o uso capião familiar. Se costuma falar de uso capião por abandono do lar, mas não é muito bem essa que eu quero falar aqui. Aí de 5 anos são as uso capiões especiais, urbano e rural. 10 anos, uso capião ordinária, 15 anos, uso capião extraordinária, sem contar que essas duas últimas, extraordinária e ordinária, elas podem ter uma redução de prazo na hipótese de uma função social muito exacerbada, muito clara. Mas preste atenção nisso aqui. A regra é muito direta, tá? Quanto maior for o prazo, menos são os requisitos exigidos. Inversamente proporcional. Se eu já exijo da pessoa 15 anos de posse, já é coisa dessa. A lei diminui a exigência. Por exemplo, uma uso capião extraordinária que tem o prazo maior de 15 anos, ela não exige justo título. Pouco me interessa como é que você entrou no imóvel. Se você entrou com violência, se você entrou sem justo título, se você entrou de qualquer maneira, não faz diferença nenhuma. Não tem diferença. Se você entrou na cara e na coragem, está há 15 anos da posse, morando prazo de 15 anos, podendo até reduzir para 10. Esse é o raciocínio legal. Ponto final. Agora veja, essa posse tem que ter algumas características. A mais conhecida, animus domini, que é a chamada intenção de ser dono. Toma cuidado para você não cometer um erro, que quando se fala intenção, não é uma intenção no aspecto subjetivo, no subconsciente da pessoa. A análise hoje é da boa-fé objetiva, é uma intenção objetivamente considerada. Um padrão médio de conduta, um homem médio, a pessoa média, regular. Veja, um locatário, como locatário, nunca vai uso capião. Porque num padrão médio objetivo de se analisar as coisas, nenhum locatário aluga o imóvel para ser proprietário. Ah, mas ele tinha a intenção de comprar. Intenções não me interessam, porque são boa-fé subjetiva. A análise é uma boa-fé objetiva. Então, se a pessoa está alugando imóvel, ele não tem animus domini. Se a pessoa é um comodatário, ele não tem animus domini. Perfeito? Entende bem isso? Ele não tem condições de vir ao uso capião. Segunda característica, posse com animus domini, posse contínua, ou seja, sem interrupções. Você não pode abandonar o imóvel e voltar. Quando você abandona o imóvel, evidentemente, recomeça a contagem do prazo do zero. Terceira característica, posse incontestada.
Eu não posso ter sido molestado no exercício da posse pelo proprietário. O proprietário não pode ter me notificado, o proprietário não pode ter ido ao local reivindicando o imóvel, o proprietário não pode ter ajuizado uma ação reivindicatória, uma ação possessória contra mim, pois, do contrário, a minha posse não é incontestada. Muito comum um magistrado exigir no dia a dia que você tire certidões dos distribuidores cíveis. Para quê? Para verificar se você é réu numa ação reivindicando essa propriedade, se você é réu numa ação possessória. Você está provando que a sua posse é incontestada. E, por fim, nesse ponto, observe, a uso capião, toda uso capião, ela tem efeito declaratório, tem um efeito retroativo. Por isso que você admite, por exemplo, o uso capião de pessoas que não estão mais no imóvel. Porque se eu já fiquei os 15 anos, se eu já fiquei os 5 anos, eu já uso capi. A propriedade já é minha. A sentença, a decisão tem efeitos retroativos, tem efeitos declaratórios. Presta muita atenção nisso. Falamos das modalidades, agora toma cuidado. A forma de se processar a uso capião, ela pode ser judicial ou extrajudicial. Quando a gente fala em judicial, evidentemente vai ter que ser ajuizada uma ação complexa, que apesar de tramitar pelo rito comum do CPC, não é mais um procedimento especial como era no Código passado, ela tem uma série de complexidades. Ela forma um litisconsórcio passivo necessário entre proprietário registral, eventuais possuidores, todos os vizinhos confrontantes, confinantes do imóvel, já é complexo por aí, participação do MP, intimação das fazendas públicas, publicação de editais obrigatório pelo 259 do CPC e por aí vai, já é uma ação complexa. Por outro lado, hoje nós temos a famosa uso capião extrajudicial. Como o próprio nome já diz, ela vai se processar totalmente pela via extrajudicial. Basicamente, ela se dá em duas fases. Cartório de notas, o famoso cartório que se faz reconhecimento de firma, escritura, que tem um tabelião, e o cartório do RGI, onde você tem um oficial do registro, também chamado de registrador. No cartório de notas vai ser lavrada uma ata notarial, que se valendo da fé pública do tabelião vai se constatar se você preenche os requisitos, e você parte para o RGI para começar um procedimento, que é o procedimento efetivo da uso capião extrajudicial. Mas é muito comum as pessoas falarem assim, e aqui é a dica que eu queria falar com vocês. Ah, Haroldo, mas os cartórios não gostam de fazer uso capião. O registrador vai colocar um monte de exigências. Eu já conheço isso. Claro que eu conheço isso. Isso eu chamo das famosas objeções. Mas veja, você fica tão cego nisso que você está falando para mim que é melhor ir para uma ação de uso capião que vai demorar 5, 10 anos facilmente do que você enfrentar um problema num cartório de extrajudicial. Como se num processo judicial você também não tivesse problemas. Se os juízes não dificultassem, se os servidores não dificultassem, se tudo fosse complicado. Preste atenção. Muitas vezes você chega no cartório do RGI e ele está dando aquelas notas devolutivas que nós chamamos de exigências, porque ele quer que você, advogado habilidoso, provoque a chamada dúvida registral. Não conhece a dúvida registral? Então pesquisa aí. Lei de Registros Públicos, Lei 6.015, artigo 198. A dúvida registral é um procedimento criado quando você fala que não vai atender a dúvida porque ela não tem fundamento, não vai atender a exigência porque ela não tem fundamento, aquela exigência feita pelo registrador vai ser submetida ao crivo judicial. E o juiz togado vai dizer se ele tem razão ou não tem razão. Presta atenção, o oficial está lavando as suas mãos. Porque se um juiz togado pega e fala que a exigência dele era absurda, está mandando registrar. Se está mandando registrar, vai pegar e vai falar assim, ó, registro por ordem do magistrado da terceira vara civil, processo número tal, que mandou registrar a uso capião. Você entendeu essa? Essa é a malandragem. Ainda que você demore 6 meses no processo administrativo e mais 6 meses na dúvida registral, 1 ano, nenhuma uso capião judicial se conclui com menos de 1 ano. Você pegou essa malandragem? Você pegou esse caminho das pedras? Então presta muita atenção nisso, tá? Se você gostou, comenta aqui embaixo. Se você gostou, dá um like nesse vídeo, compartilha com seus amigos. Vou deixar aqui embaixo na descrição uma lista de espera para você participar do meu curso de prática na advocacia imobiliária. Um curso completo para mudar completamente a sua advocacia. Te mostrar o que é uma advocacia de verdade com resultado de sucesso. Outra opção também é você me seguir no meu Instagram, prof_Haroldo Lourenco. Corre lá, tem sempre uma caixinha de perguntas, a gente pode interagir muito mais e bater vários papos lá e tirar várias dúvidas. Forte abraço, galera. Até o próximo vídeo.